ao 6º episódio do meu podcast Nas Quintas dela, um podcast que pretende então conversar sobre temas agrícolas, temas relacionados com a agricultura, ambiente, sustentabilidade, de uma forma informal, com pessoas relacionadas com o setor. Para quem não me conhece, eu chamo-me Rosa Moreira, sou a criadora e gestora de conteúdos da Cientista Agrícola, e este podcast surgiu ao fim de quase 7 anos de criação de conteúdos, com um objetivo então de falarmos, conversarmos sobre agricultura, temas que muito provavelmente na maior parte dos casos não são falados aqui na internet, portanto é uma forma também de diversificar os conteúdos. Hoje, neste 6º episódio, eu tenho o gosto de ter à conversa comigo o Manuel António Silva, que para muitos aqui da região é conhecido como Tony, portanto ele tem um percurso notável no setor agrícola, empresarial. Ele é nascido numa família de agricultores e desde cedo esteve ligado à terra e à realidade do campo. Ele instalou-se como jovem agricultor em 1998 e ao longo das últimas décadas ele tem desempenhado aqui um papel importante no associativismo, no Orpozinho e outros cargos de liderança, incluindo então aqui outras questões, como por exemplo na direção da Confederação de Agricultores de Portugal, na CAP. Tem também aqui uma empresa dedicada à comercialização de hortícolas. E então é um convidado que certamente terá aqui muitos aspectos interessantes, e hoje poderemos então conhecer melhor a sua visão sobre os desafios, as oportunidades da agricultura em Portugal, assim como a sua experiência ao longo dos anos. Portanto, olá Manuel, muito obrigada por estar aqui à conversa comigo. Nós já tivemos a oportunidade de falar noutros contextos, já nos conhecemos pessoalmente há algum tempo, até fruto do trabalho que desenvolveu com a Orpozinho, e gostava de hoje aqui falarmos não só do seu percurso, mas também da sua visão de alguns aspectos relacionados com a agricultura, da horticultura, do associativismo. Portanto, pelo que sei, o Manuel nasceu numa família de agricultores em França, mas nesse ano regressou a Portugal. Gostava de lhe perguntar de que forma é que ter nascido noutro país o influenciou, ou se não influenciou, se acompanha a realidade da agricultura em França e aqui em Portugal, qual é que é a grande diferença? Contar aqui um pouco da sua história, desde o início. Muito bem, primeiro agradecer o convite, Rosa. Eu acompanho já há muitos anos o trajeto também na Cientista Agrícola e hoje espero dar um contributo na sua quinta. Então, o facto de ter nascido em França e à semelhança de muitos outros agricultores, meus pais passaram por essa experiência, pronto, também para se capitalizarem, e quando puderam, compraram o seu cantinho, um pequeno pedaço de terra, e vieram para cá desenvolver aquilo que sempre fizeram na sua juventude, que era trabalhar na horticultura. O facto de passar por esta experiência e aquilo que os meus pais também me incutiram é realmente de termos uma mente aberta, termos horizontes bem amplos, até porque o mundo é muito maior do que propriamente o nosso quintal. Então, nesse aspecto, foi importante para aquilo que faz de mim hoje até no exercício da minha atividade enquanto empresário, ter uma visão coletiva e mais abrangente. Quando os meus pais iniciaram a atividade, estávamos num período pós-25 de Abril, onde as dificuldades eram grandes, onde a taxa de juro era altíssima, a inflação, e a necessidade também de produzir alimentos também era grande. Digamos que aumentou-se o poder de compra das famílias, e também foi do jeito que a atividade passou a ter uma escala diferente do que propriamente só uma agricultura de subsistência. Portanto, eu assisti àquilo que foi a entrada de Portugal para a União Europeia e a entrada de ajudas para esse fim, a construção das primeiras estufas, a modificação das práticas da horticultura na nossa região, de um minifúndio onde se fazia policultura, onde havia a complementariedade e consociação de culturas, por exemplo, da cebola, seguindo com a cenoura semeada entre a cebola. Portanto, práticas que já vinham
culturalmente do passado, mas com a introdução de novas culturas, nomeadamente ao nível daquilo que são as produções em estufa, e que veio revolucionar a horticultura local, cedendo aquilo que eram as culturas que realmente tinham mais peso económico, como era a cenoura e a cebola, mas como eram culturas que nós não conseguimos mecanizar localmente, hoje são culturas, no caso da cenoura residual, e a cebola com muito menos peso. E os seus pais eram pequenos agricultores? Já eram agricultores de alguma dimensão? Eram pequenos agricultores que tentavam rentabilizar ao máximo aquilo que produziam, vendendo, se possível, diretamente ao consumidor. Desde a feira aqui em Vila do Conde, mas também lembro na minha infância de ir para Barroselas, de ir para Joane, para Pavidém, para aqui, para todo o Vale do Ave, não é? E era uma forma que, com o pouco que se produzia, conseguir as mais-valias, o máximo de mais-valias. Nós aqui falamos muito dos desafios da agricultura. Olhando para os seus pais naquela altura, que desafios é que, como agricultores de pequena dimensão, eles enfrentavam naquela altura? Eram os mesmos que agora ou eram outros? Ou depois destes anos todos ainda continuam a ser os mesmos desafios? É engraçado que passados 30, 40 anos da minha infância vejo que há coisas que regrediram. Porque apesar de tudo, eles, mesmo trabalhando para pessoas que serviam de intermediários, as coisas tinham preço. O meu pai chegava a casa com uns sacos para cenoura, para cebola, e diziam, olha, para 2 contos o quintal, ou é para 1500 escudos, ou para 1200, as coisas tinham preço. Passados estes anos todos, eu vejo os meus colegas na horticultura a trabalharem à consignação com preços que cada dia, de um dia para o outro, mudam e sem a garantia que vão pelo menos suprir aquilo que são as contas de cultura. Portanto, esse é, infelizmente... Sem estabilidade. Exatamente. É aquilo que, passados estes anos, aponto como uma das maiores dificuldades, mas que o próprio agricultor também tem alguma responsabilidade. O Manuel, ele teve aqui uma formação aqui na área da informática, engraçado, começou na informática e depois voltou-se para a agricultura. De que forma é que ter uma formação de base totalmente diferente da informática, da tecnologia, o moldou também e ajuda no seu dia-a-dia agrícola? Ou não consegue trazer esses conhecimentos também para o seu dia-a-dia? Que forma é que a tecnologia e a agricultura estão relacionadas e esses conhecimentos que teve na sua formação de base? Eu agradeço e tenho a sorte de por ter o cidadão que sou hoje tem a ver com essa formação e ter frequentado este curso que difere daquilo que é a minha atividade, mas que foi tão enriquecedor, como tendo disciplinas como a filosofia, a sociologia, direito, economia, cálculo financeiro e aquilo que é relacionado também com a informática, não é? Estamos a falar dos primeiros passos ao nível da informatização das empresas, onde a prática agrícola se calhar era aquela que estaria mais longe. Passados estes anos todos, vejo esses conhecimentos ainda serem mais necessários, se mais não for até pelos registros que nós fazemos, e vermos que o histórico de contas de cultura, de preços de venda, eles repetem-se ciclicamente e que nos permitem, com esses dados, tomar decisões, programar as nossas culturas, as nossas produções, portanto, porque esses dados são importantíssimos. Portanto, aquilo que em determinado momento nós não valorizávamos, hoje são instrumentos de trabalho no nosso cotidiano. Portanto, eu agradeço e tive a sorte de ter esta formação que hoje acaba por me ser bastante útil. E o Manuel contactou ao longo da sua carreira, a sua experiência com muitos agricultores, nomeadamente horticultores. Acha que, e pegando aqui nos dados do recenseamento agrícola, que diz que a maior parte dos agricultores, a idade média é nos 60 e tal anos, que a partir deles são um pouco mais... não gostam tanto das questões informáticas. Acha que essa não apetência para as questões informáticas acaba por ser uma barreira, especialmente para os agricultores, digamos assim, mais antigos, ou não?
Qual é a sua experiência? Eu, por acaso, tive a sorte de conhecer pessoas com alguma idade e que acabaram até naquilo que é o associativismo serem os meus professores, foram eles que me passaram determinados valores. E era gente que nós não podemos esquecer que somos herdeiros daquilo que eles construíram, não é? E que nós hoje temos a obrigação de salvaguardar e dar continuidade. E perceber que os meios que eles tiveram à disposição deles não foram os que nós temos, porque se calhar eles até poderiam ter usado estes instrumentos anteriormente. Mas, de facto, recordo das primeiras sugestões que eu fiz a nível associativo foi que, por exemplo, os cursos de informática, se mais não fosse até do Facebook, né, das redes sociais, porque das coisas que hoje mais o agricultor tem que ser capaz de comunicar, de transmitir os seus conhecimentos e as boas práticas que faz, e desmistificar muito daquilo que é a imagem que a agricultura tem em relação ao agricultor. Em tempos pensava-se que quem não é capaz de fazer nada que vá trabalhar para o campo. Hoje não é assim. Hoje lhe garanto que alguém que não tenha conhecimentos acima da média não e é que, capaz. pois exatamente, porque hoje não é o agricultor, mas sim um empresário agrícola. É verdade. No outro episódio, até foi com o Carlos Neves, nós falámos muito que um agricultor não é só um agricultor. Ele tem que saber de meteorologia, ele tem que saber de nutrição de plantas, de proteção das culturas. E eu acho que para o público em geral, especialmente o público mais citadino, não tem essa ideia de que hoje em dia um agricultor é um profissional multifacetado. Exatamente, e até porque deu um exemplo excelente, o Sr. Carlos Neves, enquanto licenciado, uma pessoa que tem uma formação académica, que passou pela Escola Agrícola Campo Verde, que foi colega de curso de muitos, ou da maior parte dos dirigentes associativos da região, onde de facto houve um passado, não é? Onde nós acabamos por refletir hoje o somatório de tudo o que fizemos ao longo do nosso tempo. E este conhecimento que fomos adquirindo é aquele que nós hoje vamos ter que transmitir aos jovens, ainda com uma necessidade de eles terem um conhecimento ainda mais abrangente que aquele que nós tivemos necessidade de ter. E acha que, por exemplo, nós temos muito mais facilmente acesso à informação do que tínhamos há uns anos atrás. Acha que, por termos acesso a muito mais informação, é mais fácil hoje ser agricultor do que há 30 anos atrás? Não. Não, porque se calhar as barreiras ainda são maiores. A barreira para a prática da própria agricultura, não é? Se mais não for, passando até pela imagem que a própria sociedade tem, não é? Hoje, o urbanismo, onde um agricultor tem a proximidade, por exemplo, das habitações, no dia que anda a aplicar churume ou estrume, ou num dia que tem mais impacto visual ou em termos de cheiro, acaba por levar logo ali com mensagens um bocado agressivas. Mas, na realidade, o agricultor tem sabido ser resiliente a todas essas dificuldades. E a questão do licenciamento, porque a prática da agricultura do século XXI é muito distinta daquela que era baseada na mão de obra familiar. Portanto, hoje estamos a falar que, enquanto empresários, também somos patrões e que temos que criar condições para que os nossos funcionários possam exercer a sua atividade. Mas para isso é preciso criar condições físicas. E essa tem sido uma das lacunas em que a sociedade vê qualquer construção como urbanismo, quando na realidade é apenas e só o assento de lavoura. Portanto, há aqui uma definição que tudo é feito em função da cidade, e há uma visão que é unilateral, quando não vem também a visão do lado do campo. Pronto, mas isso já estaríamos aqui a entrar para um campo. Então que, porque há muitas pessoas que defendem que é necessário aproximar o campo da cidade. Acha que essa relação de proximidade ainda está longe? Ou estamos a caminhar para que nos meios mais citadinos já se respeite mais a agricultura, ou ainda há aqui uma grande distância entre os dois mundos, digamos assim? Esse fosso que existe entre a visão do campo e a visão da cidade, ela existe.
Agora, o agricultor é que tem que ser suficientemente inteligente, através do associativismo, seja ele individualmente ou seja utilizando as estruturas associativas, de conseguir desmistificar muito daquilo que são a imagem que hoje eu posso dizer que recebo miúdos desde o infantário até ao ensino superior. E olha que gente que já está na universidade, alguns parece que pensam que o frango já nasce sem penas e sem cabeça. Portanto, isso é um bocado assustador. É muito triste, porque no fundo eles são os adultos de hoje da nossa sociedade, que daqui a uns anos terão os seus 40, 50 anos, e se eles hoje em dia não reconhecem a importância do setor agrícola, daqui a 20 anos como é que vai ser? É verdade, por isso é que nós temos que desmistificar aqui muito do que se... A própria comunicação social, muitas vezes, acaba por gerar confusão e passar mensagens, e estou-me a recordar que pensam que o agricultor gasta água. Não. Nós devolvemos ao ciclo da água, portanto, regar as plantas é voltar a pôr no ecossistema de onde ela veio. Portanto, há aqui muita informação que é passada, mas distorcida, e a partir daí começam-se a criar determinadas ideias onde, de facto, o agricultor é aquele que está na linha da frente, por exemplo, naquilo que são as alterações climáticas. Nós somos aqueles que sentimos na pele, literalmente, o sol, a chuva, o vento e todas as dificuldades que trabalhar ao ar livre possam acarretar. Então acha que falta comunicar melhor, sensibilizar melhor para o papel da agricultura, para que nos respeitem mais? Sem dúvida. Eu vou-lhe dizer que até nos dias que correm, estando a falar de guerra, seja ela física ou até guerra económica, como aquela que estamos neste momento a assistir com as grandes potências, pensar que a soberania alimentar é uma forma de defesa para o nosso país, esse investimento na agricultura, reconhecendo a atividade agrícola como sendo de interesse público, criando a atratividade, que infelizmente ela não existe, não é? E reconhecer como uma profissão de desgaste rápido, caricatamente no setor primário, a agricultura é a única que não tem reconhecido esse aspecto de sermos uma atividade ou um emprego em que o desgaste físico é acima da média, não é? Tudo isso faz com que os jovens se afastem e digam que não vale a pena. Falando aqui em jovens, o Manuel instalou-se como jovem agricultor em 1998 e voltando aqui à questão da comparação, se nós comparássemos as dificuldades que teve nessa altura e agora, quais é que são as principais diferenças para quem quer começar na agricultura? Porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas que têm vontade de instalar-se como jovens agricultores, mas eu acho, na minha opinião, que falta terem noção do que realmente isso implica, porque não é só receber o prémio de instalação de jovem agricultor, porque depois há uma série de obrigações que é necessário cumprir e é preciso que as pessoas pensem que é um projeto para médio e longo prazo. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas vão, no fundo, iludidas e depois acabam por se desiludir passado algum tempo. Portanto, gostava de lhe perguntar, tendo em conta que já se instalou como jovem agricultor há muitos anos e acompanhando jovens hoje em dia, quais é que são as principais diferenças nesses processos? Obviamente que a ilusão da obtenção de subsídios cria ilusões aos jovens e eu recordo-me também, passei por essa fase, mas tive a sorte de, na altura, ser obrigatória a frequência de um curso, que era o curso de empresário agrícola, que infelizmente deixou de ser a formação modular, substituiu estes cursos, mas que era importantíssimo e eu recordo-me que de um grupo de 20 pessoas, acho que nem metade estamos na atividade, porque muitos concluíram logo que não era aquilo que procuravam para a sua vida, não é? E que de facto as contas de quem teve a oportunidade de estudar as contas de cultura, a gestão de uma exploração agrícola e que quando eu me instalei em 1998 a realidade era completamente diferente daquela que é hoje, não é? Se mais não for, como há pouco falava, pela questão
burocrática, onde um jovem que queira se candidatar a um projeto agrícola tem que apresentar licença de captação de água, licença de Muita instalação das... burocracia. Enfim, e que de facto os jovens estão habituados ao imediato, àquilo que podem resolver de momento. Hoje estamos na era digital, onde se comunica e só obtém resposta no imediato atrás de um teclado. E pensar que um projeto de investimento possa demorar 2 anos a ser avaliado, a ter uma resposta, a poder continuar a sua vida, ninguém para no tempo, tanto tempo. E essa tem sido a grande reclamação que as associações têm feito, porque andamos nós a incentivar os jovens a tirar as formações e depois, quando eles querem dar o passo seguinte deles, que é tomar uma grande decisão, que é um investimento, e que, pelo menos na minha associação, é assim que nós tratamos. Dizemos às pessoas que não se preocupem com aquilo que poderão receber. Têm que se preocupar essencialmente com tudo que têm que pagar, porque depois só receberão se comprovarem que cumpriram com tudo o que à partida lhes era exigido. Pronto, e é às vezes estes projetos chave na mão que são vendidos e que aquilo no Facebook até era tão lindo, mas ninguém lhe tinha dito que era preciso apanhar Então chuva, acha sol. que a maior parte dos agricultores, eles vêm para a agricultura, dos possíveis interessados na agricultura, eles vêm para a agricultura ou interessam-se porque estão iludidos? Não, eu tenho que diferenciar aqui, porque eu vou falar por mim, eu sou horticultor por herança cultural. Primeiro pelas práticas e depois do acesso à terra. Não é? Há muitos que estão a chegar à atividade pelo acesso à terra, mas são autênticos paraquedistas, porque se calhar, não é se calhar, não são filhos de agricultores e não o avisaram para o risco que estavam a correr, não é? Porque o avô tinha uma quinta, porque, pronto, e aqui cria-se determinadas ilusões, principalmente pelos valores que poderão receber, mas que aquilo que é a viabilidade económica da exploração nunca foi acautelado. Eu, por exemplo, vou falar daquilo que é o prémio de jovem agricultor, é a capitalização do empresário, não é para ele pegar no dinheiro e comprar uma viatura ou algo do género. Não. Um 4x4. Mas lá está, eu acho que as pessoas acabam, muitas delas, felizmente hoje em dia, até porque quem corre mal na agricultura também acaba por passar e dar o seu testemunho e acaba por, no fundo, quem está na iminência de se instalar fica mais cauteloso. Mas o que acontece é que muitas pessoas também acham que ser agricultor é fácil, é só meter um projeto e já está. Há aquelas culturas da moda, não é? São as culturas emergentes que toda a gente... Lembro-me, por exemplo, dos frutos vermelhos, que há uns anos atrás aquilo foi uma moda tremenda, toda a gente começou a meter projetos de frutos vermelhos e depois, no fundo, funciona aqui a lei da oferta e da procura e hoje em dia já não é tão apelativo. Portanto, as pessoas faltam-lhes essas noções. Há pouco falou de ser filho de agricultor. Acha que ser filho de agricultor acaba por facilitar o processo? Bom, eu pensando na minha geração, onde nós nascemos entre molhadas de cebola e pela rama de cenoura, onde se arrancava uma cenoura e se comia ali no meio do campo, permitiu-nos ter determinados conhecimentos, como a identificação das pragas, a identificação das doenças, conseguir ler as carências da planta. Isto é meio caminho andado, não é? Há coisas que só na prática aprende, sim senhor, por exemplo, na faculdade, mas depois no terreno. Sim, é totalmente a agricultura diferente. não é uma ciência exata, Certo? e pode ter aqui fatores que, se nós não os levarmos em linha de conta, os resultados não são os esperados. Portanto, desde o pH do solo, o pH da água, por exemplo, o pH da calda de pulverização, quando nós pensamos que vamos resolver o problema, podemos criar outro. Portanto, isto é uma área onde o conhecimento é de experiência feita. Portanto, e há muitas pessoas que acham que acabam um curso e já têm ali todas as ferramentas que necessitam para ser bons profissionais. Mas, de facto, nós vemos que, eu por mim falo, se não fosse filha de agricultores, eu acho que muito do que sei seria um caminho muito mais lento para eu adquirir esse conhecimento que eu claro. adquiri
com os meus pais. Portanto, é óbvio que quem não tem essas raízes também pode ser um bom profissional. Mas, perfeitamente. Eu conheço vários até que não tinham qualquer tipo de histórico familiar, mas eu acho que é um caminho mais lento do que se tivessem já, nem que não seja pela partilha de experiências, por verem, porque uma coisa é o que está nos livros e depois na realidade é outra totalmente diferente. Agora falando aqui da sua trajetória também na Orpozinho, que foi aí que o conheci, qual foi o seu maior desafio enfrentado enquanto, na altura, presidente da Orpozinho? Dentro de, não sei quanto tempo é que foi presidente, já foi muitos anos, certamente. Pronto, eu entrei na instituição como secretário da Assembleia Geral em 2004, portanto, durante 10 anos tive também como vice-presidente 4 anos, e em 2014 realmente assumi a presidência. E das primeiras coisas que eu tratei foi de nos situarmos no tempo e no espaço, face àquilo que era a realidade associativa em 2014, relativamente àquilo que foi as razões que levaram à criação da instituição em 1987. Perceber o trajetório e aquilo que era a verdadeira razão de existir a instituição, e passados estes anos todos, o que é que fazia sentido. A primeira coisa que nós fizemos foi realmente uma atualização estatutária. A Associação de Horticultores da Póvoa do Varzim passou a ser a Associação Empresarial Hortícola. Saber que a razão de ser apenas e só em termos reivindicativo das necessidades da horticultura local passou a ser também uma realidade empresarial, onde o agricultor tem ele próprio necessidade de ser ele a decidir determinados parâmetros. Isto levou a que nós representássemos toda a fileira. À volta da horticultura desenvolve-se uma indústria que gera muitos postos de trabalho e gera largos milhões de euros de faturação. Estou a falar, por exemplo, desde logo dos viveiros de plantas, mas de venda de fatores de produção, de fitofármacos, de adubos, da montagem de regas, da montagem de estufas, de uma série de serviços que são prestados à própria atividade, aos produtores, e depois ajusando aquilo que é a comercialização, a transformação, pensar que temos um impacto muito grande na economia do norte do país, mas mesmo do nordeste peninsular, onde de facto os grandes mercados vão desde o mercado de Coimbra até à Corunha, onde temos aqui um universo de cerca de 9 milhões de potenciais consumidores. Portanto, alargar horizontes, estar presente nos grandes eventos, divulgar aquilo que fazemos e depois tentar criar valor. Temos em marcha uns pedidos de reconhecimento de identificação geográfica protegida. São processos que infelizmente estão-se a demorar bastante, não é? Até porque é a forma de nós diferenciarmos, também certificando estes produtos, aquilo que o próprio consumidor já reconhece. Portanto, os consumidores são eles que dão importância aos produtos produzidos na região, reconhecem na cebola da Póvoa, na penca da Póvoa, no tomate coração de boi da Póvoa. Uma diferença em termos organoléticos, seja ele pelas condições edafoclimáticas, seja ele pela prática agrícola que nós temos. Como lhe dizia, nós herdamos culturalmente a introdução no solo das camas dos animais, do sargaço, de coisas que nos diferenciam, que se calhar noutras regiões não existem, e que nós conseguimos dessa forma ter um produto diferenciado. E esse sim é o grande desafio, é acrescentar valor, é criar sustentabilidade à atividade para que as pessoas possam realmente tirar proveito de uma atividade que possa persistir no tempo e também possa ser legado aos nossos filhos. E acha que a sustentabilidade de uma exploração ela passa obrigatoriamente pela certificação? É o caminho ou não? Bom, certificação, podemos começar logo pela certificação da própria exploração. E isso atalhamos logo uma série de dificuldades burocráticas. E dessa forma já estamos a dar um passo em termos diferenciadores. Hoje,
sabendo que a Póvoa teve nos mercados tradicionais o seu grande escoamento de produto, portanto, pensar que se formos às feiras aqui do norte do país, ou aos mercados abastecedores do Porto, de Braga, Viana do Castelo e todo o Val do Ave, Val do Cávado, e agora, mais recentemente, na passagem do milénio, onde a Galiza tem sido onde houve maior crescimento, hoje necessariamente vamos ter que trabalhar com a grande distribuição. E só tendo a exploração certificada é que nós nos podemos diferenciar. E até porque os batismos acontecem. Se nós tivermos um produto que tem uma certificação, ele diferencia-se no mercado e o consumidor, ele próprio, pode dessa forma se defender e não ser enganado. E acha que o consumidor, falou aí do consumidor, é mais exigente hoje? Ou ainda é algo, para ele não faz diferença ter, por exemplo, um produto certificado ou comprar, por exemplo, na beira da estrada? Há aquelas senhoras que vendem. Hoje em dia acha que eles têm preferência por escolher, são mais exigentes nesse sentido, escolher produtos que passem por essa certificação, ou hoje em dia o consumidor, fruto também das dificuldades económicas do baixo poder de compra, o que quer é comprar mais barato? Qual é a sua percepção sobre o assunto? Esta questão do mais barato, eu acho que não se coloca. Até porque, quando há pouco falava da venda de beira de estrada, não é propriamente do mais barato. As pessoas vêm comprar ao fim de semana esta gente que está ao longo da Nacional 13, que é o principal eixo viário de Vila de Conde, Póvoa de Varzim e até Esposende, porque de facto reconhecem que aquele produto que ali compram se diferencia daquele que muitas vezes encontram na prateleira do supermercado. Portanto, não é por ser mais barato, mas é porque confiam. Portanto, também relativamente ao preço, hoje o consumo também nas grandes superfícies é feito mais por impulso do que propriamente por preço. A dona de casa, na pressa, vai comprar tudo à grande superfície e não vai ver qual era o preço da alface. E as grandes superfícies, elas sabem disso, que colocam estrategicamente em zonas os produtos que eles querem que sejam, no fundo, destacados para o consumidor comprar, não é? Exato. Portanto, hoje olhar para o consumo é mesmo pensar que se procura qualidade. Fala-se muito da agricultura biológica, da agricultura regenerativa, e aquilo que eu posso dizer, porque pratico uma agricultura convencional, mas que tem de regenerativa, que tem de luta biológica, que tem, acima de tudo, de conhecimento, que aquilo que nos move, acima de tudo, segurança alimentar. Acho que este é o chapéu. Acima de tudo, assegurar ao consumidor que os alimentos que consome são seguros. E a partir daí, tudo que possa ser acrescentar valor, porque é isso que a atividade também procura, tem que ser as nossas preocupações. E é algo que nós, a nível, cada um por si e também nas instituições, temos procurado fazer nas últimas décadas. O Manuel tem aqui, em 2006, fundou a Horta Max, é assim que se diz? Exatamente. Que é uma empresa dedicada à comercialização de hortícolas. O que é que levou à criação deste projeto e em que é que consiste este projeto? E quais é que também têm sido os principais desafios? Porque isto do empreendedorismo é tudo muito bonito, mas depois também acabamos por, à medida que os nossos projetos vão avançando, encontrar aqui uma série de, certamente, dificuldades. Como é que surgiu essa empresa? Em primeiro lugar, espírito aberto, não é? Ter a vontade de a todo e qualquer momento nos envolvermos em novos projetos e ter receptividade para isso. E não ficarmos na nossa zona de conforto, arriscarmos um pouco. Como eu lhe dizia, eu como herdeiro das práticas dos meus pais, também vendia em feiras, vendia num pequeno recinto em Pevidém, em Guimarães.
Passei por uma experiência a trabalhar em exclusivo para uma empresa espanhola, produzia-se cá muito pimento da Arnoia, pimento padrão e muito produto que saía daqui batizado como o produto del país. E em 2006 surgiu a possibilidade de ficar a explorar um estabelecimento, foi assim que surgiu a Hortamax, com o objetivo de valorizar melhor aquilo que eu produzia, não é? Portanto, ter uma oferta constante, produzindo aquilo que os meus clientes procuravam e com esta entrada no mercado da comercialização também ter alguma interferência no acrescentar valor, que era isso que se pretende. Depois, também surgiu aqui outra empresa que é a Senop, é assim que se diz, Senop? Exatamente. Que surgiu então como uma aposta na produção de embalagens para produtos hortícolas, portanto, tudo relacionado. Como é que surgiu esta ideia? Bom, as embalagens é algo que é necessário à atividade agrícola. Em 2009, quando surgiu este projeto, nós para adquirirmos embalagens muitas vezes tínhamos que esperar 1-2 semanas para que elas estivessem nas nossas portas. Esta dificuldade era a dificuldade da Hortamax, mas de muitas outras empresas de comercialização de hortícolas ao nível local. Portanto, este é um projeto coletivo ao nível empresarial, que envolveu várias empresas ao nível da comercialização de hortícolas local, onde se colocou o desafio de produzirmos localmente as nossas embalagens. Ao mesmo tempo, estaríamos a resolver um outro problema, que era as embalagens em fim de vida e aquilo que são os resíduos da atividade agrícola ao nível dos plásticos. E estamos a falar, por exemplo, de tubos de rega, de bidons de fertilizantes e de outras coisas. Continua a ser um problema. Que felizmente se encontrou aqui uma solução, reciclando e introduzindo no fabrico destas embalagens. É um processo mecânico de trituração e depois sujeito a temperaturas é derretido o plástico e introduzido num moldaço e dá a possibilidade de criarmos uma embalagem para estes produtos. O impacto que esta empresa teve ao nível local foi reforçar a competitividade que a região tem, porque os negócios hoje fazem em tempo real. É impossível eu só poder fazer um negócio daqui a 1-2 semanas, porque é quando vou receber as caixas. Hoje, felizmente, a competitividade que temos ao nível local passa também por esta capacidade de resposta ao nível da disponibilidade da embalagem. Imediato. Exatamente, isto como eu há pouco lhe dizia, está na fileira hortícola, está naquelas atividades que se desenvolveram porque existe uma horticultura forte e pensando até, por exemplo, na logística, nos transportes, na capacidade de, no próprio dia, conseguirmos colocar produto em qualquer ponto, até aqui da Península Ibérica, mandado ao Mercamadrid, mandado a Barcelona, mandado a qualquer canto aqui da Península Ibérica, e isto tudo se desenvolveu porque realmente há produto, em primeiro lugar, e há dinâmica empresarial. Há pouco falávamos aqui da necessidade de partilha de conhecimento e eu gostava de falarmos aqui da questão das jornadas técnicas de horticultura, que eu também já tive a oportunidade de participar. Eu gostava de lhe perguntar, antes de falarmos propriamente do que é que são isso das jornadas, porque é que elas surgiram, se acha que o conhecimento, nomeadamente nas faculdades, porque hoje em dia existem muitos trabalhos de estágio, muitas teses de mestrado, teses de licenciatura, que culminam numa apresentação e até se tem ali alguns resultados, mas depois os verdadeiros interessados em, no fundo, usufruírem desse conhecimento, que são os agricultores, muitas vezes esse conhecimento não chega até eles. Acha que efetivamente isso acontece, ou na sua experiência os horticultores que no fundo no fundo os profissionais que estão mais dentro que já conseguem aceder a toda essa investigação que é feita nas faculdades, porque no fundo a investigação é algo caro de investimento para as universidades, e depois eu acho, na minha opinião, que não há no fundo uma aplicabilidade daqueles conhecimentos em quem realmente poderia beneficiar deles. O que é que o Manuel acha sobre isso? Subscrevo essa visão. Muitas vezes estes estudos ficam na gaveta, não têm aplicação prática. Eu sou adepto de uma política de aproximação do meio académico do mundo real, das empresas,
que possa haver uma continuidade destes estudos feitos no meio do académico e depois posto na prática. Aliás, as jornadas técnicas surgiram precisamente num momento de reflexão. No seio da Orposim criámos uma secção que era o Gabinete de Planeamento e Gestão Comercial, onde se envolveu também, como há pouco dizia, a fileira, onde em determinado momento nos apercebemos que está a ser asfixiado o setor que na cadeia acaba por ser o mais frágil, que é a produção, e que era preciso fazer algo para reanimar ou criar condições para que ele próprio se possa relocalizar em termos da cadeia de valor. Na realidade, a nossa preocupação em cada jornada técnica é abordar os temas que estão na ordem do dia, sejam elas em termos burocráticos, sejam elas de doenças ou pragas que estão a condicionar a rentabilidade agrícola e pôr o dedo na ferida, porque aproximar os elos da cadeia de valor, todos os agentes económicos e falarmos sem papas na língua daquilo que realmente é necessário fazer para que se crie valor para todos. Portanto, isto tem que ser uma área de negócio onde há win-win, toda a gente ganha no negócio e que seja o mais justo possível. Nem sempre conseguimos, não é? Mas a tentativa está aqui. Portanto, nós fazemos. E da sua experiência, e dado que a agricultura ela tem, digamos aqui, muitas sub-áreas de conhecimento, quais é que são as áreas de conhecimento que sente que os horticultores e os agricultores têm mais falta e que poderia ser uma oportunidade também para as universidades fazerem aqui um paralelo com os horticultores? Quais é que seriam essas áreas, digamos assim, mais deficitárias em termos de conhecimento para os horticultores? São áreas que felizmente já começamos a ver algum aprofundamento de conhecimento e estamos a falar de uma agricultura de precisão de conhecimento. Hoje falamos no solo como um ecossistema vivo, falamos muito da rizosfera, das consociações que se fazem que não são visíveis, mas que pela nossa prática vemos resultados. Portanto, se eu pensar que quando comecei a minha atividade teria 300 e muitas substâncias ativas que poderia usar para resolver problemas que hoje são muito maiores e que hoje à minha disposição tenho esse número reduzido a menos de um terço e que se calhar ainda vai aumentar essa necessidade de acabar com esse uso. Mas ao mesmo tempo surgem soluções ao nível de conhecimento, como há pouco se falava, de usar bactérias, de usar até aquilo que em determinado momento era visto como mau na atividade agrícola, mas que hoje é a solução. Hoje o uso das micorrizas, o uso da consignação de bactérias que elas próprias se alimentam de fungos ou até combater a lagarta ou outras pragas. Houve uma revolução tecnológica e que a divulgação desses conhecimentos nas jornadas também tem sido essencial para a sua disseminação nas práticas da horticultura do século XXI. Relativamente aqui ao setor agrícola atual, nós hoje em dia vemos aqui uma tendência da digitalização do setor agrícola. Acha que da sua experiência, porque contacta diariamente com agricultores, acha que os agricultores eles estão preparados aqui para esta digitalização ou estão assim mais receptivos com estas modernices? No fundo, hoje em dia, se nós pensarmos na agricultura há uns anos atrás, e voltando ao início da nossa conversa, esta digitalização era algo impensável. Hoje em dia nós vemos que é uma necessidade crescente, até para, no fundo, haja aqui mais uma modernização do setor. Acha que os agricultores eles estão preparados para esta digitalização ou acha que ainda é algo que, no fundo, os agricultores querem se manter à parte enquanto não for obrigatório? Deixem-me estar aqui no meu sítio. Bom, eu diria que os agricultores que não forem capazes de adotar a digitalização muito provavelmente vão se ver ultrapassados, não é? Porque
aparece-nos de todas as formas, não é? Tenho aqui jovens que têm as suas explorações completamente automatizadas, informatizadas e com controle ambiental e com controle de rega e com pormenores no aquecimento, na drenagem, pormenores que realmente o uso dos meios de hardware e de software que lhes estão à disposição vão permitir reduzir custos, aumentar produtividades, e é isso que vai nos diferenciar. O agricultor tem que fazer mais com menos. Para tornar, no fundo, a sua exploração também mais viável. Eficiente. Exatamente. É mesmo disso que se trata. Outra questão que eu queria lhe perguntar, e agora falando mais propriamente aqui do setor agrícola atual e mais propriamente também da horticultura, e dado que o Manuel, no fundo, está muito ligado aqui ao setor hortícola, como é que vê atualmente a horticultura em Portugal e se acha que ainda há espaço para crescer e inovar mais? Porque, por exemplo, falando aqui de outros setores, como por exemplo áreas específicas da agricultura, como a pecuária, onde no fundo há cada vez mais exigências, na horticultura isso também acontece, e como é que vê o estado atual da horticultura em Portugal e o que é que ainda mais pode ser feito? Acho que há muito que teremos que fazer, não é podermos, vamos ser obrigados. Até porque há pouco, como eu lhes falava, estamos a falar de algo básico, que é a alimentação. E, portanto, nós temos que priorizar aquilo que é a atividade agrícola, uma atividade que neste momento sofre uma redução em número de empresários brutal, não é? Pelo envelhecimento da população, pelas dificuldades burocráticas que lhe vamos criando, e que é preciso mudar esse paradigma, criar condições para que estas pessoas, que são os jardineiros deste país, aqueles que tratam da paisagem envolvente, que prestamos muitos serviços públicos gratuitamente e que as pessoas nem se apercebem. E que também são ambientalistas, porque há muita gente que encara os agricultores como os malvados que estão aqui a envenenar as pessoas, mas de facto, para um agricultor também é importante que o seu sistema produtivo esteja saudável e ambientalmente sustentável, não é? Exatamente. Eu, quando me recordo de ouvir alguém que estava muito chateado porque foi à praia e porque tinha lá muito sargaço e que estava em decomposição e havia muitas moscas, esqueceram-se que aquilo era um papel que os horticultores faziam gratuitamente e que criou-se todas as barreiras, nomeadamente até a legal, onde é preciso ter licença para podermos recolher as algas, e que só o podemos fazer mecanicamente das 8 da noite às 8 da manhã. Ora, isso não se compadece com as marés. Muitas vezes uma mareada coloca uma montanha de sargaço nas praias, e que deviam que ser criadas umas barreiras de segurança para a circulação de máquinas na praia para fazer essa retirada. Este é um serviço que sempre foi prestado gratuitamente e que nunca foi reconhecido, este papel importante que o agricultor, neste caso mais ligado à horticultura, o fazia. E o sargaço é um fertilizante incrível. Exatamente. Ou de hoje, se pensarmos nos principais fertilizantes ou bioestimulantes são à base de extrato de algas, portanto, chegamos a essa conclusão. Mas, ao mesmo tempo, olhamos para a parte florestal, onde a limpeza ou a procura para a cama dos animais, da estilha, do mato, dos restos da atividade florestal, onde o agricultor está, não há incêndios, não é? E que não é reconhecido esse papel. Onde está cultivado, não arde. Portanto, há aqui questões que precisamos seriamente ao nível do poder de decisão, seja ele local, seja ele nacional, de ser revisto. Portanto, isso com certeza que vai acabar por ter impacto até na mentalidade das pessoas. Por exemplo, eu podia dizer que ao nível do retalho, se calhar na atividade, nos produtos de primeira necessidade, e que são o cabaz básico da alimentação, o IVA devia ser uma taxa zero. Portanto, esses, não é que seja muito, mas poderia perfeitamente não existir, e até na grande distribuição. Sei que estamos a falar de produtos altamente perecíveis, mas face às quantidades, podia haver aqui o esforço de assegurar ao consumidor que poderia ter produtos mais baratos, e dessa forma o consumo de hortícolas seria muito maior.
no nosso caso. E estaria também associado a uma maior rentabilidade das próprias explorações, não é? Sem dúvida, e ainda estamos a falar de uma outra questão, que é a saúde. Eu costumo dizer que muito mais do que produzir alimentos, nós produzimos saúde. Portanto, estaríamos aqui a contribuir para uma alimentação mais saudável e isto ia ter impacto, por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, acho que isto é um mecanismo... Está tudo relacionado. Exatamente. A forma como o que nós nos alimentamos depois tem impacto também na... Nós somos o que comemos. É, portanto... Mas eu acho que hoje em dia as pessoas já começam a ter um bocado mais sensibilidade para isso, porque, tal como eu disse até no primeiro episódio, as pessoas aparecem hoje em dia uma série de doenças que até há bem pouco tempo ninguém ouvia falar delas, e é muito fruto também dos maus hábitos alimentares, dos estilos de vida mais sedentários, portanto está tudo relacionado. Agora, relativamente ainda à questão do associativismo, o Manuel tem aqui um papel interessante neste aspecto, nomeadamente na Orposim e também na CAP. Para quem nos está a assistir que não conhece estas duas, digamos assim, estas duas organizações, como é que pode explicar aqui o papel destas duas organizações, por exemplo, para um trabalho mais organizado do setor? Como é que explicaria para quem não é do setor e não consegue compreender então a importância destas organizações? Pensar que a realidade associativa tem várias dimensões, seja ela municipal, regional, nacional e hoje internacional. A Confederação de Agricultores de Portugal tem uma representação permanente em Bruxelas, onde muitas vezes até a par do Estado português defende os interesses da agricultura nacional. Até porque as realidades, por exemplo, aqui da Península Ibérica, são muito diferentes dos países do norte da Europa. Pensar que, por exemplo, a Dinamarca foi o primeiro país a adotar a prática de uma agricultura que eles dizem biológica, neste caso orgânica, lá aqui a biológica, né? São realidades completamente diferentes. As necessidades em termos da prática agrícola, necessidade de rega, de preocupações na sanidade vegetal, que é uma coisa que muitas vezes o consumidor não se apercebe, e isto é negociado muitas vezes ao nível dos gabinetes. A CAP faz parte, ao nível dos parceiros na concertação social. Os nossos trabalhadores hoje têm um acordo, uma convenção em que é defendido também o interesse do patronato, mas também do trabalhador, coisa que há até bem poucos anos não acontecia, e isto é fruto desta representatividade, da capacidade também de fazer ver em viva voz, junto do poder central, das necessidades da população. E temos, obviamente, ainda muito para tentar conquistar, nomeadamente, como há pouco dizia, o reconhecimento de uma profissão de desgaste rápido, o reconhecimento da utilidade pública, onde, de facto, aquelas que são as barreiras legais da instalação dos agricultores possa, de alguma forma, ter um tratamento diferente. Nós sabemos que, por exemplo, há projetos que são identificados como de interesse, os projetos PIN, potencial interesse nacional. Eu acho que a atividade agrícola tem que ser de interesse nacional, ou então acho que não andamos aqui a fazer nada. Portanto, só há coisas... é o setor primário, não é? Portanto... Exatamente. E no caso da CAP, que representa todos os setores da atividade agrícola, desde a produção do vinho, do azeite, da agropecuária, produção de leite, o arroz, a floresta, porque, como há pouco dizia, a gestão territorial passa muito pela atividade da agricultura. Eu aprendi na escola que a silvicultura era uma forma de agricultura, que nos últimos tempos não tem sido tratado dessa forma. Pronto, mas dizer que o agricultor é o ambientalista na linha da frente, somos aqueles que, com as mãos na terra, garantimos que aqueles que não querem ter terra nas unhas têm alimento nas prateleiras. Há aqui um trabalho que é preciso que o comum cidadão possa reconhecer este conjunto de pessoas
a sua importância até para a sua vida. Portanto, nós podemos precisar de um médico ou de um advogado de vez em quando, mas de um agricultor precisamos 3 vezes ao dia. Portanto, há aqui É verdade, essa frase é muito partilhada nas redes sociais e de facto é totalmente verdade, não é? Todas as pessoas precisam da agricultura para se alimentar, portanto, acho que falta muitas vezes as pessoas, no fundo elas sabem, mas depois no dia a dia elas acabam por se esquecer e protestar, ou porque os preços estão a subir muito, ou porque as práticas que são aplicadas na agricultura não são as melhores, e portanto há sempre muito desconhecimento do que realmente é a agricultura atualmente. Nós em off, antes de começarmos esta conversa, falávamos aqui das alterações climáticas, e hoje em dia não falar das alterações climáticas é quase impossível, até porque elas têm impacto no setor agrícola. Como é que se pode, e eu acho que isto aqui é uma pergunta para 1 milhão, como é que se pode, no fundo, equilibrar ter uma exploração agrícola rentável e ao mesmo tempo ambientalmente sustentável? É uma utopia ou é possível? Não, porque nós podemos pensar numa economia circular, onde, e vamos falar em casos concretos, aquilo que são os restos alimentares, passando por um processo de compostagem, são, para nós, um excelente fertilizante. Portanto, isto para o comum cidadão pensar que aquilo que normalmente se deita fora, no nosso caso, é aproveitável. E a agricultura faz parte destas soluções. Ela não é um problema. Porque no nosso passado, e volto à questão da tradição e da nossa herança cultural, na casa dos meus avós, numa agricultura de subsistência, havia a nitreira para onde iam os restos alimentares, a cama dos animais, que era a limpeza florestal, e que tudo isto e depois ia fertilizar o solo. A questão de colocarmos o fertilizante, neste caso orgânico, no solo, é alimentar um ecossistema vivo de micro-organismos que vai decompor e que vai deixar disponível para as plantas, e depois a questão de uma planta saudável vai dar um alimento saudável. Portanto, isto é um ciclo que se completa na natureza e que é preciso percebê-lo. Portanto, hoje, mesmo na questão de uma monocultura, onde, vou falar até pelas minhas práticas, onde nós de antes tirávamos os restos da cultura, hoje incorporamos tudo que lhe aplicamos em termos de fertilizantes, em termos é incorporado no solo para alimentar este mundo de micro-organismos que vai-me disponibilizar para a cultura seguinte. Portanto, explicar às pessoas que, por exemplo, uma estufa é um ecossistema onde há um maior controle ambiental, onde impossibilitamos a entrada de pragas, onde não há contaminações cruzadas por outra atividade humana que haja na região, seja de poeiras, seja do que for, onde eu posso controlar ambientalmente aquilo que quer lá dentro, nomeadamente libertando insetos polinizadores para as minhas plantas, libertando predadores naturais das pragas das minhas culturas. Portanto, isto permite um controle maior dos fatores que decidem a produtividade da cultura. Hoje o agricultor mede o nível económico de ataque, onde decide se o prejuízo que está a ter pela ação de uma praga ou de uma doença justifica que eu a trate. Portanto, ou seja, há uma luta biológica, há uma luta integrada, uma luta física, há vários níveis de conseguir garantir a sanidade vegetal. Portanto, acho que é perfeitamente consociável. Há pouco nós falávamos aqui dos desafios atuais da agricultura, e pensando nos possíveis desafios das próximas décadas, que a agricultura certamente irá enfrentar, e nós, se pensarmos, provavelmente já temos na ideia alguns dos desafios que poderão surgir. Eu gostava de lhe perguntar o que é que precisa de ser feito no setor agrícola
para que o futuro, no fundo, o futuro do setor ele seja mais resiliente. Hoje em dia a palavra resiliência está na moda, não é? Na ordem do dia. Mas de facto tal como disse, está na ordem do dia. O que é necessário ainda ser feito para fazer face aos desafios do setor agrícola? Ora bem, nós temos que continuar a aprofundar o conhecimento, isso será a base de tudo. Portanto, o agricultor tem que saber cada vez mais uma pessoa informada. E dessa forma será mais resiliente a todas as dificuldades que lhe apareçam. Portanto, quanto mais bem informado e formado for a pessoa, mais capaz será de dar resposta às dificuldades que lhe surgem. Mas obviamente que há coisas que ultrapassam. E a própria sociedade tem que ela própria criar condições para que estas pessoas possam continuar a produzir alimentos. É algo que é básico e estrutural para um país que se quer desenvolvido. Portanto, vejamos aquilo que estão a ser as barreiras alfandegárias que um país como os Estados Unidos está a criar, nomeadamente até na área agrícola, porque eles têm a perfeita noção que a soberania alimentar é estratégico para a sua sobrevivência, ou neste caso supremacia. Nós não estamos a falar de supremacia, estamos a falar apenas e só de que temos que olhar para o setor agrícola alimentar como sendo estratégico. Agora passamos aqui a uma parte aqui desta conversa, que é os mitos e verdades. Eu vou-lhe dizer aqui 3 ou 4 mitos, e portanto o Manuel vai dizer se é mito ou verdade e justificar de forma muito breve. Primeiro, a agricultura deixou de ser um setor atrativo para os jovens devido aos elevados custos e burocracia. Mito ou verdade? Neste caso, a verdade. A burocracia tem sido uma barreira muito grande. Os jovens querem decidir a sua vida no momento e é impensável ficar à espera que um projeto agrícola tenha a sua decisão ao fim de 2 anos. E aconteceu isso comigo, portanto, estou à vontade. Outra frase que gostava de comentar se é mito ou verdade. E esta aqui eu acho que é uma ideia que está muito associada ao setor agrícola, que é os agricultores eles dependem demasiado dos subsídios da União Europeia. É um mito. Até porque o consumidor, se soubesse, ele é que é subsidiado. A política agrícola comum foi criada precisamente para se conseguir controlar a inflação num período onde os alimentos eram muito procurados, num período pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, hoje, quando se diz que se financia o agricultor, é para produzir a custos que se querem baixos, para que o simples cidadão possa ter poder de compra para comprar esses mesmos produtos. Isto no fundo, é desmistificar aquilo que muitas vezes como um cidadão vê uma manifestação de agricultor e diz, olha, está a querer mais subsídios. Não. O subsídio, normalmente, o maior beneficiário acaba de ser a sociedade. E até eu vou falar de outro aspecto, que é o investimento. Quando um jovem recebe uma ajuda à construção de uma estufa, quem beneficia é todo o tecido empresarial local, porque aquele dinheiro acaba por ser investido numa empresa local, é dinheiro que é posto a circular e onde toda a gente ganha, toda a gente beneficia. Portanto, não pensar que o beneficiário é só aquele indivíduo, mas é a própria sociedade. Outra frase que eu gostava que comentasse. As grandes superfícies comerciais, elas impõem regras demasiado rígidas aos produtores agrícolas. Vou ter que dizer que é verdade. Porque nós na escola aprendemos algumas operações aritméticas de somar, subtrair, multiplicar, dividir, e eles ensinaram-nos outra, contas de sumir, onde de facto, por exemplo, na alface, que é um produto altamente perecível e onde são pagos estudos académicos em que dizem que a alface perde 10% do seu peso útil através da desidratação. E depois uma grande superfície quer que haja um desconto de 20% do peso. Isto é uma conta de sumir, portanto, só... Agora para terminar, esta questão aqui. A comercialização de hortícolas favorece mais os intermediários do que os produtores? É verdade. Enquanto o agricultor não for capaz de se defender e procurar uma posição justa na cadeia de valor. Mas essas grandes decisões tomam-se em casa. Portanto, não dependem só de terceiros. Há decisões que o agricultor tem que começar a ser capaz de tomar, nomeadamente
quando não estão asseguradas as contas de cultura, não colher também pode ser opção. Agora vamos passar aqui, estamos quase a terminar, mas vamos passar aqui a uma parte que é do preferias, que no fundo é uma forma engraçada, não é? De criar aqui dilemas para quem está à conversa comigo, em que eu dou duas opções e o Manuel diz qual é que preferia. Preferia gerir uma pequena exploração altamente rentável ou uma grande exploração com desafios financeiros? O primeiro. Primeiro? Ok. Preferia modernizar completamente a sua exploração com tecnologia de ponta ou manter um equilíbrio entre métodos tradicionais e inovadores? Aqui, pela segunda. Outra opção que lhe peço para tomar. Preferia um ano de grande produção, mas preços baixos, ou um ano de menor produção, mas preços mais altos? A segunda opção, porque de facto nós, se tivermos menos trabalho e mais rentabilidade, acho que é isso que toda a gente procura. Outro dilema. Preferia vender exclusivamente para grandes superfícies ou apenas para mercados locais e feiras? É porque nós somos feitos também de sentimentos e de relações pessoais. A segunda é a opção que escolho. Preferia focar-se apenas na gestão empresarial ou continuar ligado ao trabalho no campo? Infelizmente, teremos que, enquanto empresários, ter as duas, mas obviamente se eu não tivesse que pensar em nada, ficava-me pela segunda, porque as plantas não chateiam ninguém. Agora, para terminar, preferia expandir os seus negócios para mercados internacionais ou consolidar tudo apenas em Portugal? Se o mercado de proximidade tivesse condições para assegurar o escoamento e dar rendimento à exploração, obviamente que a primeira opção, até pela pegada ecológica, acho que é a minha escolha. Se o Manuel tivesse a oportunidade de criar aqui uma única medida, tivesse-lhe dado a possibilidade de criar uma medida para o setor agrícola em Portugal, qual seria a medida que estabeleceria, que criaria? Que se calhar resolvia a maior parte dos nossos problemas. Reconhecimento em como de utilidade pública a prática da agricultura em Portugal, onde haja uma visão também do lado agrícola, onde, por exemplo, nos queixamos que o urbanismo sobrepõe a tudo e não há uma visão da ruralidade. Portanto, reconhecer esta profissão, esta atividade como de utilidade pública, sem dúvida que seria resolver a maior parte dos nossos problemas. Se pudesse deixar aqui uma mensagem para o futuro, o que é que deixaria? Uma mensagem de esperança, essencialmente aos jovens, que possam beneficiar do acesso à terra, todos aqueles que têm essa possibilidade, que olhem para esta profissão como tendo futuro e acrescentando eles próprios algo que eles reconhecem como sendo vital. Porque, se mais não for, a dignidade que a profissão tem será aquela que eles lhe deram. E o setor agrícola e a agricultura é uma profissão muito digna. Falta se calhar as pessoas reconhecerem-la como tal. Antes de terminar, eu costumo pedir sempre a quem está à conversa comigo para dar aqui uma sugestão de um livro, algo que tenha lido, que o tenha marcado. Qual seria a sua sugestão de livro? Não sei se tem muito tempo para ler ou não. É algo que nos últimos tempos, infelizmente, não tenho tido muita oportunidade, mas sempre gostei muito de ler. E obviamente que sou num meio onde, de facto, a questão religiosa nos acompanha e encontrei nos livros de Paulo Coelho algo que inspirador, não é? Onde realmente nos faz acreditar que há uma força que está, podemos chamar de magia, podemos chamar o anjo da guarda. Eu na minha vida acho que o anjo da guarda é muito bom, porque senão já não estaria aqui para contar esta história. Portanto, alguns dos livros, O Alquimista, O Monte 5, Verónica Decide Morrer, que são temas às vezes que estão no cotidiano e que a experiência dos outros nos acrescenta algo. E sendo um escritor de língua portuguesa, não é? Onde um passado assim um pouco conturbado, ligado ao consumo de droga, experiência de vida, não é? Porque
há pouco, como eu lhe dizia, nós somos um somatório de coisas boas, de coisas menos boas, mas que faz de nós aquilo que somos. Nós somos um somatório de experiências. Exatamente. Manuel, muito obrigada por ter aceito aqui o meu convite. Tenho a certeza que quem está a assistir gostou muito desta conversa. Eu pessoalmente gostei muito. Manuel deu aqui uma aula, uma visão aqui do setor agrícola e do setor hortícola, que é importante também para quem está do outro lado perceba que há outra realidade do que aquela que muitas vezes fazem passar da agricultura e da horticultura. Portanto, foi para mim um gosto recebê-lo aqui. Espero que quem tenha assistido tenha gostado. Quanto a mim, vemo-nos então num próximo episódio. Este foi mais uma conversa do podcast Nas Quintas dela. Aqui um espaço de conversa de temas atuais sobre a agricultura, sobre o ambiente, sobre a sustentabilidade e outros temas relacionados, para mostrarmos então de forma descontraída que a agricultura é um tema também interessante para ser debatido e que também pode ter direito também a um podcast em Portugal para falarmos e darmos também voz a muitos dos atores, digamos assim, do setor agrícola que muitas vezes estão mais na sombra. Portanto, esta é uma oportunidade também de dar-lhes voz para que eles também partilhem conhecimento, porque o setor agrícola só avança se houver essa partilha de conhecimento e é isso que eu pretendo com este podcast. Portanto, espero que tenham gostado e vemo-nos num próximo episódio.